prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tu nascer o sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Oh, Senhor, o Deus de promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. Oh, glória. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, Jesus, pela tua fidelidade na minha casa, na minha família, no meu casamento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí com você, onde você estiver. Amém? Em nome de Jesus. Não sabemos quando você vai ouvir essa palavra, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas nós temos uma certeza: você vai ser abençoado por ela. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, mais um dia, cumprindo essa missão de levar para os irmãos a palavra do Senhor, né? Dentro da nossa visão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E hoje vocês vão ser abençoados com mais uma palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Já acordaram? Já agradeceram a Deus, né? Porque você acordou, irmão. Já agradeceu a Ele, já falou, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me acordou. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me guardado. Como é que tá aí? Já conversou com Deus hoje? Já falou, Senhor, toma conta da minha vida, da minha família, da minha casa? Hein? Em nome de Jesus, irmãos, é importante. É importante você colocar a sua casa nas mãos do Senhor. É importante você cobrir a sua casa, cobrir sua casa de oração. Irmãos, os tempos estão difíceis, irmãos. Cada dia está mais difícil ter um casamento abençoado. Cada dia está mais difícil educar os filhos. Por isso que nós precisamos colocá-los debaixo das mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui, hoje é dia 10 de maio, irmãos. Já estamos no dia 10 de maio.
Hoje é um sábado abençoadíssimo. Eu acordei cedo hoje, irmãos, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Hoje tem comemoração lá no colégio do Dia das Mães. Daqui a pouquinho eu vou estar indo lá. Mas eu já acordei cedo, olhei para o céu. Aqui em Mariporã tá um dia bonito, tá querendo abrir um sol, o céu tá limpinho. E eu já agradeci a Deus, porque Ele me acordou e hoje eu vou poder trabalhar, né? E vai ser bênção, porque foi o que Deus escolheu para minha vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, e nós estamos aqui, olha, na série, né? A primeira série do mês de maio. Dentro do ano, irmãos, eu gosto de falar isso porque eu tomo para minha vida. Que 2025 é o ano de construir os nossos sonhos. Então eu gosto de falar assim, olha, dentro do ano de construir os nossos sonhos, nós estamos no mês de maio, no propósito do mês de maio, o Deus de compromisso para filhos compromissados. Tem filho compromissado aí? Ô, glória, que tem, hein? Aleluia, glória a Deus. E esse mês, irmãos, está baseado lá no texto de Daniel, capítulo 6, no versículo 10. Amém? Em nome de Jesus, aleluias. E nós estamos aí, ó, no tema dessa primeira série do mês de maio. Conhecendo o Deus de compromisso. Você conhece o Deus que você serve aí, irmãos? Eita glória! Se não conhece, nós vamos conhecer. Amém? E nós estamos falando nessa série sobre as 7 alianças de Deus com a humanidade. As 7 alianças que Deus fez com os seres humanos, né? Comigo e com você. Amém? Então, olha, no primeiro dia, foi o bispo Castro que ministrou, falou sobre a aliança adâmica, né? O compromisso de Deus com o desenvolvimento da humanidade. Olha só, o compromisso que Deus fez, né? Para criar mim, para criar você, para criar nossa descendência. E ontem, a nossa pastora Rosinha, o pastor Frank, ministraram sobre a aliança noética. O compromisso de Deus com a vida humana. Olha só, o compromisso de Deus. Eles falaram sobre Noé, falaram sobre o tempo, né, que demorou para construir a arca, o tempo que demorou para colocar os animais lá, né? E Noé, com toda aquela paciência, aquela fé, venceu. Amém? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a aliança abraâmica. Eita glória! O compromisso de Deus em conduzir o seu povo à terra prometida. E o texto está lá em Gênesis 12. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Pode ler, meu amor. Amém. Amém. Vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. Gênesis, né? Gênesis, amor. Esse capítulo narra o início, né, da jornada de Abraão. O chamado de Deus para ele deixar a terra, a família, ir para um lugar desconhecido, né? Que ali ele seria abençoado
e tornaria outros abençoados. Irmãos, às vezes nós precisamos sair, né? Às vezes nós precisamos sair de um ponto onde nós estamos parados e ouvir a voz de Deus. Abrão aqui, ele não sabia o que ele ia encontrar, mas ele acreditou, porque se Deus falou, porque era bom. Amém? Em nome de Jesus. Lá quando o pastor Rui leu, né, que Abrão deixa a sua casa, né? Então aí mostra o início, né, marca o início da jornada de Abrão, a fé dele e a obediência dele a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a fé, né? A gente fala que tem fé, e aí quando Deus fala, olha, você vai mudar a rota da sua vida, porque eu quero te abençoar, aí a gente começa a pensar, será? Mas será mesmo? Será? Será? E Abrão aqui, olha, ele não titubeou. Deus chamou, ele acreditou e foi obediente. Amém? Em nome de Jesus. Lá no versículo 2, Deus promete, né, a Abrão, que ele será uma grande nação e que ele vai ser abençoado e que o nome dele será, né, famoso, né? Todo mundo ia falar do nome dele. E ele ia ser uma bênção para as outras pessoas. Então, irmãos, essa promessa que Deus fez a Abrão, ela destaca o propósito divino. Qual que é o propósito divino de Deus para a vida de Abrão? Ser uma fonte de bênção para a humanidade. Olha só que coisa linda. Deus chama Abrão para ser uma fonte de bênção para a humanidade. Você tem sido fonte de bênção aí na tua casa? Você tem sido fonte de bênção para as pessoas que te cercam? Você tem falado da palavra de Deus? Você tem sido abençoadora aí da sua casa, abençoadora? Você tem sido a mulher que ora, a mulher que busca? Você tem sido o homem supridor, o homem que apacenta a sua família, o homem que guarda, o homem que ajuda na criação dos filhos? Eita glória, ó, foi para isso que Deus chamou Abrão, para ser uma fonte de bênção para toda a humanidade. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E o versículo 3, Deus declara que vai abençoar aqueles que abençoarem Abrão e vai amaldiçoar os que amaldiçoarem. E Deus ainda fala que por meio de Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa linda. Deus abençoou Abrão lá atrás, lá atrás. E essa bênção, ela nos acompanha até hoje. Olha como Deus é um Deus compromissado, irmãos. Ele é um Deus realmente de compromisso. E através de Abrão, que era um filho compromissado, hoje eu e a minha casa, você e a sua descendência, são abençoados. Porque a bênção que veio sobre a vida de Abrão, ela vem até hoje. Ela vem para nos abençoar, ela vem para abençoar todas as pessoas da terra. Desde lá de trás até os que virão depois de mim, depois de você. Que coisa linda essa aliança de Deus com Abrão, irmãos. Olha como é sério isso. Através de uma pessoa que foi compromissada com Deus, hoje nós podemos falar que Abrão, ele foi uma fonte de bênção para toda a humanidade. Abrão foi uma fonte de bênção para mim e para você. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E quando Deus fala lá, em ti serão benditas todas as famílias da terra, significa dizer, irmãos, que a promessa de Deus a Abraão, né, que aqui já é Abraão, significa que essa promessa, né, que Deus fez a ele,
e que a sua descendência seria abençoada. E um meio de abençoar todas as nações. E que essas bênçãos, elas iriam ser cumpridas através dele e todos os descendentes. Tem aí descendentes de Abraão? Tem aí, irmãos, descendentes? Tem aí pessoas dispostas a louvar, a engrandecer a Deus? Tem pessoas aí dispostas para falar da palavra de Deus, irmãos? Falar das bênçãos, falar que Deus é bom, hein? Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, olha só, você tem a bênção, você tem a marca da promessa aí na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós temos também, irmãos, com essas bênçãos, né, que vem sobre a nossa vida, ela fala também sobre a salvação. Fala sobre a salvação, fala sobre a vida eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E com essa promessa que Deus fez a Abraão, ele estabeleceu, né, três grandes propósitos. Três grandes propósitos na vida de Abraão e na sua descendência. O primeiro propósito, torná-lo uma grande nação. Irmãos, olha quantos somos hoje. Não dá para contar, né? Quando ele fala para Abraão, olha para o céu. Conta, vê se você consegue contar aí as estrelas. Essa vai ser a sua descendência. Então, irmãos, um dos principais propósitos que Deus estabeleceu para Abraão foi esse: torná-lo uma grande nação. O segundo grande propósito que Deus estabeleceu através dessa aliança com Abraão foi dar uma terra nova. Prometeu Canaã e ele teve Canaã. Amém, irmãos? E o último propósito de Deus na vida de Abraão foi torná-los um canal para abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, você é um canal de bênção aí? Você tem sido o canal de bênção para abençoar todas as famílias dessa terra? Você tem sido uma bênção? Você tem guardado a sua casa, a sua família? Hein? Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos entender que essa aliança, né? Essa promessa que Deus fez para Abraão, ela está sobre a nossa vida, está sobre o nosso casamento, está sobre os nossos filhos. E eles vão perpetuar. Amém? Em nome de Jesus. E essa história, ela nos ensina, irmãos, a presença constante de Deus. A presença constante de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que essa aliança, Deus não fez essa aliança com Abraão só por fazer, não. Ele fez porque ele tinha um propósito na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, que é levar a salvação. É a salvação de Deus que nós temos aqui, que nós precisamos levar para a nossa casa, para a nossa família. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. E hoje nós podemos falar. Eu aqui na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com o meu esposo, eu posso falar que hoje eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Amém. Hoje nós temos os nossos filhos servindo a Deus, nós temos a nossa casa. Temos dificuldades, irmãos? Temos. Temos aqui os nossos perrengues? Ou se temos? Temos sim. Mas nós temos a nossa casa debaixo da cobertura do Senhor. Nós temos a nossa casa debaixo da bênção do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda essa palavra na sua vida. Guarda, porque hoje nós estamos falando sobre o compromisso de Deus para conduzir o povo à terra prometida. Qual é o compromisso de Deus, irmãos? É a salvação.
Nós temos, Deus tem, né? Sobre a nossa vida essa promessa da salvação. Mas nós precisamos buscar o caminho. Como que nós vamos chegar, né, a Canaã? Se nós não conseguimos falar da salvação dentro da nossa casa. Se nós não conseguimos pegar aí um dia, ler a palavra. Como nós vamos conduzir a nossa família? Como nós vamos conduzir a nossa casa para a terra prometida? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra, que nós temos um Deus que não quebra aliança, um Deus que não quebra compromisso. Amém? Em nome de Jesus. E esse Deus de compromisso, esse Deus compromissado comigo, com você, esse Deus está aqui nessa manhã, falando para mim e para você, que há uma bênção sobre a tua casa. Que existe uma bênção sobre a tua família, que existe uma bênção sobre a tua geração, existe uma bênção sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Por mais que você ache, por mais que você pense que está difícil, que não vai dar, por mais que você acordou aí nessa manhã, falando onde estão os meus filhos, onde meu marido passou a noite, onde a minha esposa passou a noite, saiba que há uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez, irmãos, falte para você sair da tua parentela. Talvez falte para você fé. Talvez falte para você obediência. Para você poder viver essa bênção da família sobre a sua casa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, guarde essa promessa sobre a sua casa. Deus é um Deus de compromisso. Se ele prometeu que a sua casa vai ser uma bênção, desde Abraão, sua casa vai ser uma bênção. Porque, irmãos, nós não criamos filhos para que o diabo roube. Nós criamos filhos serem umas bênçãos. Nós criamos filhos para ser flecha nas mãos de Deus. E não para ser boneco na mão de Satanás. Guarda isso aí. Nós temos filhos para ser flecha na mão de Deus e não para ser boneco na mão de Satanás. Então, qual é o nosso papel? Orar, abençoar, ensinar e enviar os nossos filhos. E a nossa casa, como família, como marido, como mulher, o nosso papel é ser obediente. O nosso papel é ter fé. O nosso papel é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas da nossa terra, da nossa família. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pegue aí seu copo com água, a sua roupa, suas chaves, seus documentos. Nós vamos orar agora. Nós vamos profetizar a bênção da família sobre a sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Nós lhe agradecemos pelo nosso teto, Senhor, pela rica oportunidade de conhecer a Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. De sermos obedientes, meu Pai. Sim, Essa meu palavra Deus. fala sobre obediência. Sim, meu Deus. Senhor, sabemos que o Senhor não é homem para que minta. O Senhor nunca Jesus. falha nos seus propósitos, Pai. Sim, meu Deus. Nos torna, Senhor, obedientes, Senhor. Sim, Abre meu nossos Pai. olhos espirituais, Em Senhor. nome de Jesus. Visita nosso coração, Senhor. Sim, meu Deus. Nos Abençoa as torna, Senhor, famílias, Pai. nos torna, Senhor, pessoas sedentas da Nome Tua de vontade, Jesus. Pai. Nós precisamos ser sedentos da Tua vontade, Sim, Senhor. meu Deus. Nós precisamos ouvir, Senhor, a Sua voz, meu Pai. Ouvir, meu Pai, saber o que o Senhor deseja para nossas vidas e acreditar Sim, que meu a Deus. Tua palavra, Sim, a Tua aliança conosco, Sim, Senhor, meu Deus. ela é perpétua. Sim, meu Deus. Ela Essa permanece, aliança Senhor. perpétua, Em Senhor, nome de Jesus. ela nos fará chegar, meu Pai, na terra prometida. Sim, meu Deus. Porque através dessa confiança, através dessa Sim, obediência, Deus. Pai,
o Senhor vai nos levar à terra prometida, Senhor Jesus. Sim, Deus. Essa é a grande chave, Senhor. Quando Sim, nós, Deus, em nome de Jesus. quando nós não entendemos o poder do Senhor, nós abrimos espaço para a dúvida, Senhor. Isso nos afasta. Sim, Deus. Nos afasta da sua promessa, nos afasta daquilo que devemos fazer, né? Abraão, eu entendo que Abraão era o chefe da família. E como chefe da família, ele tinha o dever de levar levar seus filhos, levar sua esposa e cumprir, né, tudo que Deus colocou para ele. Em nome de Jesus. Quando Pai. ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela e seguiu o caminho que o Senhor o mostrou, sim, meu Deus. Ele estava confiando, ele estava sendo obediente. Sim, Pai, nos dá essa força. E Pai, muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser obedientes, Senhor. Nós precisamos realmente fazer valer a nossa autoridade, meu Pai. Nós precisamos conduzir, sim, os nossos filhos, sim, meu Deus. Porque eles precisam aprender a confiar. Eles têm muitas opções, mas nós, como pais, nós temos que conduzir. Nós temos essa responsabilidade de não deixar que eles sejam enganados pelo mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Então, Aleluia. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos mostra, Pai, a tua vontade, Senhor. Em nome de para Jesus. que nós não sejamos enganados, meu Pai. E a questão da descendência, a nossa Jesus, descendência, Pai, Senhor, Deus. nossa descendência, ela é próspera, ela vai ser de próspera Jesus. em nome de Jesus. Em Ela nome já de é Jesus. próspera, porque é a sua promessa, Pai. Em nome Nós de cremos Jesus. nessa palavra, Pai, em nome de Aleluia, Jesus. Pai. Pega o seu copo com água aí, Amém. em nome de Jesus. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Não possa entender se ele prometeu, vai acontecer. E alto és, Senhor. Amém. Aleluia. Tu és fiel. Tu és, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Amém. irmãos. Aleluias. Você receba a bênção da família sobre a tua casa aí, a tua família, em nome de Jesus, irmãos. E olha, hoje, hein? Ontem tivemos um culto poderoso lá em Bauru, um culto pro Dia das Mães. Hoje nós temos aqui em Guarulhos, amém? Você que está aqui próximo a Guarulhos, venha participar desse culto abençoado, direcionado, né? Para o Dia das Mães. Traga sua mãezinha, em nome de Jesus, que vai ser bênção, hein? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já comecei, ó. Ontem já ganhei o meu primeiro presente do Dia das Mães, hein? Ó, meu filho aqui me deu presente maravilhoso. Onde estão os varões aí, ó? Amanhã é Dia das Mães. Ah, pastora, não tenho. Faz um cafezinho da manhã. Dá uma flor. Cozinha para ela. Né? Ajuda ela aí. Amém? Mas faz alguma coisa, varão. Amanhã é o Dia das Mães. Honra a tua mulher. Honra a tua mãe. Amém? Em nome de Jesus, te aguardo hoje, às 19 horas, aqui no Polo de Guarulhos, na rua Valdir de Azevedo, 154. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz, tenham um final de semana abençoado. Amamos vocês. E, ó, Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre. Deus abençoe, atrás da sua promessa. Amém?